O meu nome é Everton Matias, eu moro aqui em Canoas e eu quero saber se o planejamento sucessório realmente poupa tempo. Bom, Everton, assim, o planejamento sucessório, ele vai poupar tempo, vai depender sob o viés, sob o olhar de quem? Se for do autor do planejamento, certamente ele não vai poupar tempo, porque esse autor do planejamento vai demandar diversas reuniões, a gente vai ter que ver a fundo a estrutura familiar, enfim, fazer todo um balanço, todo um conhecimento dessa família para que então se veja qual instrumento é melhor, mais adequado, né? Então, para aquele que vai organizar o planejamento sucessório, ele demanda bastante tempo, né? Agora, para o herdeiro, se a gente pensar, se for, por exemplo, uma situação de partilha em vida, por exemplo, o herdeiro não vai ter nenhum tempo para gastar quando o autor da herança falecer, porque ele simplesmente, a partilha em vida já foi feita, né? Então, não vai ter absolutamente nenhum trabalho a ser feito, vai poder passar pela fase do luto despreocupado com essa questão patrimonial, porque, de certa maneira, ela já foi, sim, realizada, já foi pensada. Então, vai depender do viés de quem tu estiver pensando. Se for pelo autor do planejamento ou pelo herdeiro, vai ter diferença nessa questão do tempo, sim. Certo. E por que se preocupar com planejamento sucessório? Olha, Ivanir, a questão da preocupação do planejamento sucessório, ela está centrada na questão do cuidado, me parece, né? A pessoa que pensa em planejar, em organizar a sua vida pós-mortem, me parece que ela tem essa ideia de efetivamente pensar em como os seus herdeiros vão viver dali para frente, né? Então, o planejamento, ele tem esse viés. Quando a gente pensa em planejar ou organizar alguma coisa da nossa casa, por exemplo, é para deixar a casa melhor, né? Ninguém vai parar, vai pensar num plano de organização para determinada circunstância para piorar a situação, né? A ideia é sempre melhorar. Então, me parece que o pensamento daquelas pessoas que nos procuram para fazer um planejamento é sempre o de deixar os seus herdeiros da melhor maneira possível, de evitar futuros conflitos, evitar despesas que talvez os herdeiros não tenham condições de bancar e deixá-los, então, de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim.